à vontade para me interromper e a gente vai desenvolvendo, tá? Se vocês não entenderem alguma parte específica que eu falar, podem me interromper que a gente vai, eu tento explicar de uma outra maneira. Então, a ideia da vulnerabilidade, deixa eu compartilhar esse materialzinho aqui, na verdade é uma tela que eu tinha mostrado já para vocês. Exatamente. Compartilhar, tá? Ó, acho que foi, né? Foi, beleza. Então, a gente está falando do perfil da população que a gente atende, e a gente atende esse perfil da população em estágio de vulnerabilidade, tá? Sempre que houver vulnerabilidade, a gente vai atuar em favor da pessoa que se encontra nessa situação. Isso aqui quanto ao público, e aí outra coisa que é interessante, a gente trabalha muito com a ideia de acesso à justiça, tá? Eh, a gente vê isso como uma garantia fundamental, eu acho que eu já comentei com vocês rapidinho na última aula, no primeiro dia da apresentação, que a gente tem os direitos constitucionais, mas além dos direitos constitucionais existem direitos fundamentais, existem direitos humanos que se encontram positivados, se encontram inscritos na Constituição Federal de uma maneira expressa, são direitos fundamentais, são direitos humanos com uma ordem de importância maior do que outros direitos. E um desses direitos, uma dessas diretrizes, eu acho, quando a gente fala em Estado democrático de direito, que é o Estado democrático que a gente vive atualmente, o modelo de Estado, é que haja um acesso, sim, essa parte do direito, Estado democrático de direito. Então, que haja um espaço para a democracia, que se haja um espaço também para o direito, para o acesso a esse direito, para o acesso à justiça. Tá? Então, se a pessoa se encontra num estágio de vulnerabilidade econômica, ou seja, ela se encontra pobre, não tem condição de pagar um advogado particular, ela, se não houvesse a defensoria, se não houvesse outros programas paralelos também, essa pessoa não teria condições para acessar esse direito, ela estaria à margem de direitos que a própria Constituição estabelece. Então, a Defensoria Pública, ela surge e ela vem nessa ideia de garantir esse direito fundamental, que é esse direito ao acesso à justiça, tá? Sem defensoria, a gente fala que não há direito, não há justiça. Acho que a gente daria até para divagar um pouco, seria a justiça aqui, mas não sei se cabe no momento. Tá, então acho que são dois pontos que eu acho importantes para vocês, entender a vulnerabilidade, que é o público que a gente atende, que é o elemento que dá abertura para a atuação da defensoria, e a defensoria enquanto instituição constitucional para garantir esse direito fundamental, que é o acesso à justiça. E aqui começa a abrir já um pouco mais para vocês, eu acho que provavelmente não tem isso na faculdade, a diferença de assistência jurídica e assistência judicial. É um ponto que a gente trabalha bastante também na defensoria. Acho que muito que a gente tem na faculdade também, a gente tem muito, acho que quando vê como essa concepção de advocacia, a gente vê muito com a ideia de processos. A pessoa tem uma violação de direito e a gente atua de uma forma a garantir esse direito através de um processo, tá? Isso é o judicial, é o judiciário, tá? Assistência judicial. A defensoria faz isso, a defensoria pública faz isso também, tá? A ideia de entrar com processo para garantir direitos da pessoa que tem um direito violado. Mas a defensoria ela não faz só isso, a defensoria faz também essa assistência jurídica também para a pessoa que se encontra em estado de vulnerabilidade. E assistência jurídica, quando a gente fala em jurídico, é tudo relacionado ao direito, tá? Tudo que faz para garantir que o direito da pessoa seja efetivado, seja garantido. A gente não consegue garantir os direitos da pessoa apenas por um processo judicial. Existem diversos outros meios para a gente conseguir garantir esses direitos. E aí eu comentei com vocês a ideia do projeto de lei, da tornozeleira eletrônica, e a gente teve uma atuação jurídica também nesse caso aqui, que era uma atuação um pouco mais moderna, que a gente começou a fazer uma ideia de advocacy, a gente começou a atuar de forma jurídica para tentar garantir esses direitos fora do processo. Então, a gente fez manifestações pela inconstitucionalidade desse projeto de lei, e a gente mandou isso para o governador, para o Paulo Câmara. A gente fez essa manifestação também, a gente buscou mostrar a inconstitucionalidade, ou seja, garantir os direitos da pessoa que seria prejudicada com essa PL. A gente tentou garantir isso através de outras coisas fora do processo, tá? Então, com manifestações contrárias à aprovação da PL.
A gente tem até, acho que vou falar isso um pouco mais para frente, da ideia do Nexep, mas a gente teve umas outras atuações também, por exemplo, no caso do Miguel, do garoto Miguel, que caiu do prédio, da das Torres Gêmeas. Eu não sei se você se recorda, mas tinha uma frase muito forte da mãe dele, da Militz, falando que se fosse, que se fosse ela, que se fosse o contrário, com certeza ela estaria presa. Ela não teria o direito a uma fiança, ela, pela cor da pele dela, ela estaria presa e não estaria solta. Pelo contrário, ela estaria presa, provavelmente ela teria apanhado no Bom Pastor, que é a maneira como eles chamam a unidade prisional feminina, de presas provisórias, e tudo aquilo é realidade. Ao nosso ver, é realidade, ao nosso ver, aquilo é muito fruto, que a gente vai ver um pouco, eu acho, na quarta-feira, quando a gente entrar sobre criminologia crítica, falar sobre criminologia crítica, é muito fruto do racismo estrutural. Inclusive, no site da UOL, de pela manhã, sai uma reportagem falando não sei se vocês chegaram a ver, pelo número de pessoas, a cor da pele das pessoas que morrem em confrontos com a polícia. Mais de 90% eram negros, e isso não é coincidência. Enfim, nesse caso do Miguel, por exemplo, a gente buscava a ideia de preservar o direito à imagem das pessoas que são investigadas. Não há tanto agora, né, tanto nesse ano, mas provavelmente vocês viam muito programas do Datena, do Cardino, onde a pessoa que era investigada, ela, mesmo com a presunção de inocência, entre outros direitos, ela tinha sua imagem escrachada no programa de televisão, e aquilo criava um dano à sua imagem. Primeiro, que não dava autorização, o fato da pessoa estar sendo investigada, ser presa em flagrante, não tolhe o direito dele ao direito à imagem, não afasta dele o direito à presunção de inocência também. Então, muitas vezes a pessoa era presa em flagrante, tudo, era presa, era humilhada na TV, todo mundo via aquilo, e posteriormente, se ela fosse absolvida, com certeza ela não conseguiria ter aquela sua honra, sua imagem, de uma imagem tributo, não teria aquilo restituído, uma vez que aquilo era uma violada, aquela exposição na internet, como vocês também acompanham com os tempos modernos, a partir do momento que a pessoa é exposta, ela não consegue recuperar aquele seu valor. Então, esse é um outro caso que a gente fez uma atuação fora do processo judicial. A gente fez uma recomendação administrativa, para a Secretaria de Defesa Social, para que todas as pessoas que estivessem sendo investigadas, salvo casos excepcionalíssimos, não que fosse observado seu direito à imagem, que não fosse reforçada essa estrutura de direito racial, a estrutura racista, para que não apenas a mãe a mulher do prefeito, mas todo mundo tivesse essa garantia do seu direito à imagem preservado, tá? Que todo mundo tivesse a possibilidade de ter o mesmo tratamento, independentemente da sua cor, tá bom? Então, essa é outro exemplo que a gente teve agora há pouco tempo de uma atuação jurídica e não apenas judicial. Mais uma coisa, acho que não sei se vocês estão tendo, cara, não sei se vocês têm essa ideia também, mas a gente tem ações coletivas, né? Tem uma atuação coletiva, quando está falando de vulnerabilidade. Sempre que houver uma vulnerabilidade, abre-se espaço para a Defensoria Pública atuar. E essa atuação da Defensoria Pública já se tem expresso, na verdade, já há um tempo já que a Defensoria Pública tem legitimidade para atuar dessa maneira, mas na prática a gente não tem, a Defensoria Pública é muito nova nessa parte de atuação, e aqui particularmente a Defensoria Pública de Pernambuco, a gente está no momento, acho de 2 anos para cá, onde a gente começou a se profissionalizar mais, e a gente está conseguindo buscar essa ideia, se afastar dessa ideia de advogado de pobre, se afastar dessa ideia de assistência meramente judicial, de apenas de uma atuação individual, para uma atuação mais ampla, que os exemplos que eu passei para vocês, e também uma atuação no âmbito coletivo. Tá? Então, a gente está entrando com processos coletivos, a gente está entrando com demandas coletivas, a recomendação é um exemplo também de uma atuação coletiva, visando garantir os direitos com posicionamentos que são possíveis para a gente, tá? E aí, acho que eu falo isso mais para frente, eu acho que isso traz uma beleza, acho que é interessante isso para vocês, porque eu acho que foge um pouco da ideia da advocacia privada, dos caminhos que a gente segue para garantir um direito. A maneira
estruturação, a maneira de ter uma instituição e não só um advogado pulverizado de pobre, permite que, enquanto instituição, a gente consiga entender qual que entenda a população que a gente é vulnerável, que a gente costuma atender, e consiga entender a melhor estratégia para a gente conseguir afastar essa violação de direito, mesmo uma violação de direito futura, tá? Então, até acho que tem, enfim, é uma coisa da defensoria, da organização da defensoria pública, que permite esse desenho de entender melhor o que acontece, tá? Então, quando a gente vai ver na execução penal ou numa visão, uma atuação criminal, acho que a Natália vai trazer muito para vocês. Eu acho que quando vocês estiverem também no Nexep, a gente vai trabalhar bastante isso aqui. Normalmente a gente costuma fazer uma crítica, normalmente a gente consegue ver como um todo o que está acontecendo, e fazer análise de outros dados, tá? Até vou apresentar uns dados para vocês, que eu acho que na advocacia privada são dados que a gente acaba deixando de lado, porque não é tanto foco da advocacia privada enquanto instituição. Tá, deixa eu ver. Meu Deus, já foi quanto tempo mesmo? 20 minutos só. Assim, pode já. Só para... Cara, se alguém quiser me interromper, pode me interromper, por favor, até, que aí eu me dá um tempo para tomar uma água, se alguém tiver uma dúvida, alguém entendeu, tá com alguma dúvida, podem trazer aí para mim, por favor. Gi, você pegou tudo? Entendeu? Tranquilo? Tá, beleza. Tá bom, então, pessoal. Vamos lá, então. Lucas, quer complementar alguma coisa aí? Tá ótimo. Vou falar alguma coisa para eu ter para tomar água aqui. Ó, beleza, então. Acho que eu parei de compartilhar, né? Vai trazer uma outra coisa aqui. Deixa eu voltar. Vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Ó, aí eu ia trazer para vocês aqui uma outra coisa. Eu cheguei a indicar rapidinho para vocês esse filme, não sei se vocês chegaram a assistir ou não, em um outro momento, mas lembrei o nome da atriz, era com a Kate Winslet. Era a parte sobre, acho que vocês, não sei se vocês tiveram a parte de... Vocês tiveram já filosofia do direito? Vocês costumam ter nos primeiros anos isso ou mais para frente? Respondam enquanto tomam mais água. Vocês já tiveram filosofia do direito na faculdade? Na Federal a gente tem teoria do direito nos primeiros cursos e filosofia do direito nos últimos. Lá na Católica, a filosofia do direito é no começo. Eu esqueci agora se é no terceiro ou se é no quarto, mas é no começo. Eu acho que eu tive ou foi no primeiro ou foi no segundo período. Ah. Foi bem no Tem umas começo. coisas, eu tive no começo também, tá? Na verdade, eu tive... Essa parte que eu falar, eu tive mais no começo, acho que na... Ou será que... Acho que eu vi no segundo, não sei. No segundo? Tá. Eu acho, não sei não. Cara, na filosofia do direito, nem sei se é exatamente a filosofia do direito. Até uma recomendação para quem gosta de filosofia do direito. Acho que o melhor professor que eu tive na minha faculdade, cara, eu acho que a pessoa com o melhor oratório que eu já vi na minha vida era meu professor de filosofia do direito, chamado Alisson Mascaro. O cara é um geniozinho, acho que foi o primeiro livro docente mais novo lá da USP. O cara é cara absurdo, a aula dele e tudo. Mas não lembro que não aprendi isso na faculdade, não aprendi isso com ele, não. Nem lembro se aprendi isso na faculdade, mas eu acho mais interessante, se for para aprender isso na filosofia do direito, que fosse realmente mais para frente. Acho que eu tive no começo da faculdade e não entendia nada dessa parte aqui que apresentaram. Então, eu vou tentar passar também para vocês aqui, não sei se vocês vão entender também, mas eu acho que é uma parte que também está muito ligada à ideia da defensoria pública, tá? Deixa eu ver, eu falei com o pessoal, não sei se não estavam todos aqui na sexta-feira, mas para retomar, para relembrar só umas coisinhas, tem uma parte corrente do direito, né? Na verdade, voltando um pouquinho, não sei exatamente por que todo mundo entra na faculdade de direito, mas muitas pessoas que entram na faculdade de direito entram com a ideia mais romântica, da ideia de fazer justiça, outros entram porque o pai é advogado, tá no escritório e tudo, mas para quem entra muito com essa parte de valores de justiça, que é um tema bem amplo, que está falando aqui em cima sobre acesso à justiça, né, que seria a justiça, eu acho que a Defensoria Pública ela abraça muito essa ideia mais de valores, essa ideia mais romântica de justiça enquanto valores, tá? E por que isso aqui?
O direito tinha, acho que tem umas correntes, eu não lembro se vocês se recordam, provavelmente vocês vão pegar essas ideias. Vou falar bem por cima, tá? Porque não é a minha parte de estudo, mas era a parte que eu acho legal, eu vou só falar mais por cima para vocês. Tinha, acho, o primeiro momento, acho que do surgimento do direito, que o pessoal falava de um direito natural, né, a corrente justnaturalista, que falava que existia um direito inerente a tudo e, enfim, era uma primeira corrente, e aí depois desse tempo, do primeiro movimento, acho que na época do direito romano, começou-se o segundo momento, que era a ideia do positivismo, punitivismo. Do positivismo, que era a ideia de botar tudo na lei. Então, tudo que estava na lei era o que existia de direito, o que não estava lá na lei não era direito. Esse momento positivista, tinha até um negócio de escolástico, umas outras coisas, eu acho que eram umas correntes dentro do positivismo, que eu não me recordo nem um pouco sobre o que era isso, mas depois dessa parte do positivismo, ele teve uma alteração do positivismo, tá? A gente não fala mais que a lei é só o direito não é só mais o que está na lei. Isso teve uma alteração muito significativa na época da Segunda Guerra Mundial. E aí, por isso que eu trouxe para vocês essa ideia desse filme do leitor, porque foi depois da Segunda Guerra Mundial, na época do julgamento dos soldados nazistas, que começou a surgir esse questionamento, se se o direito é o que está na lei. Foi no Tribunal de Nuremberg. Muitas pessoas que estavam nesse Tribunal de Nuremberg sendo julgados, e eles afirmavam que, quando eram questionados por que você fez tal coisa, a alegação que muitos apresentaram é que falava, eu fiz aquilo porque é o que a lei mandava fazer. E aí fica questionando, mas calma aí, mas faz aqui, realmente segue essa linha de positivista, eles seriam absolvidos também, né? E foi até, enfim, é bem curioso também, que acho que é um tema bem legal para TCC. E aí mudaram exatamente as regras, falaram, cara, Bel, não vamos condenar só porque eles fizeram o que estava na lei, a gente vai condenar mesmo assim. E condenaram com a ideia, a partir daquele momento começou a surgir questionamento. Falaram, cara, além de direito, né? Porque tudo que está na lei é o que está certo. E o que está certo quando eles falam tipo, com a ideia de valores, com a ideia de justiça. Então, não é porque está na lei que aquilo é realmente um direito. Começou a surgir, então, uma ideia posterior de pós-positivismo, tá? Então, o direito é o que está na lei, mas não só o que está na lei. Agora, não é mais só isso, só o que está na lei. Além do que está na lei, a gente tem valores. Então, a ideia é que o direito não se restringe mais apenas à lei, mas também tem valores. E aí que eu acho que eu falei, né, na parte mais inicial da defensoria, para quem procurou a defensoria enquanto instituição, enquanto valores, ela se abraça, essa ideia de valores, ela chega muito próximo da ideia de justiça, pelo menos da justiça que cada um tem para si. E essa é a parte que eu acho interessante. Isso foi, pô, final da Segunda Guerra Mundial foi em 45. Esse movimento just positivista com a ideia de valores existe desde então, mas mesmo sendo algo que já tem aí quase um século, começou a ser implementado mais agora, tá? Se vocês botarem, virem manifestações, começarem a analisar as decisões judiciais, as manifestações do Ministério Público, vocês vão ver que mesmo esse movimento de valores surgir pós-45, eles continuam usando muito o que está na lei. Falar, não está na lei, então não é direito. A gente vai ver muita manifestação dessa maneira, ou seja, eles estão vendo o direito ainda muito de acordo com uma coisa antes da Segunda Guerra Mundial. E aí, só que a defensoria pública, não porque a defensoria pública é mais avançada, mas até por uma necessidade, a gente enxerga muito o direito além do que está na lei, tá? Então, vai ter uma parte muito legal aí de valores, eu acho que a gente vai ver esses depois, a gente não vamos ver tanto na parte da execução penal, uma coisa mais excepcional, mas vira e mexe, a gente sempre vai trabalhar um pouquinho sobre valores nas nossas manifestações judiciais, tá? No caso, putz, eu podia nem sei, eu acho. Agora estou em dúvida se a Bia vai falar sobre isso na quarta-feira, mas uma coisa que a gente trabalha bastante, por exemplo, é a ideia do encarceramento, a maneira como se encontra o sistema prisional atualmente. E aí é uma coisa que, tanto para quem é do criminal, da execução penal, é uma parte uma parte que atinge muito a gente, tá? E em razão disso, por razão de valores, de descumprimento de valores, que a gente fala de um estado inconstitucional das coisas no sistema prisional, a gente tem uma outra leitura, uma outra perspectiva do que é a prisão, tá? Dos quais são os requisitos, dos quais são os elementos que autorizam a prisão, de quando que
uma prisão ela passa da legalidade, se torna ilegal e deve ser relaxada e a pessoa deve ser solta. E aqui eu acho pautada tudo nessa visão pós-positivista, pautada nessa visão, a gente também falou criminológica, pautada em valores sociais, pautada também dentro desse conhecimento que a gente vê de instituição, a gente consegue enxergar o que está acontecendo no sistema prisional, em razão disso e de outras coisas da defensoria, a gente tem uma perspectiva muito diferente do direito de outras instituições, tá? Então, se você, a gente está falando agora, vai falar sobre prisão, a gente vai falar sobre alguns direitos, que se você for conversar, pegar uma apresentação pelo promotor, ou pelo juiz, ou pelo advogado, provavelmente eles vão ter uma perspectiva de analisar aquela ideia, aquele instituto de forma diferente da defensoria, tá? Então, não sei, eu acho que se vocês acabam pegando com o estágio, acabam pegando isso com a prática, mas tem maneiras muito diferentes de se enxergar o direito, tá? Principalmente aqui, eu acho que aí tem um negócio chamado cláusula aberta, normas gerais em branco, normas gerais, cláusula aberta, que é a ideia de umas palavras, por exemplo, só para trazer aqui para a gente, tá, um exemplo, isso aqui é bem normal nas leis, no Partido do Direito. Vocês vão ver muitas palavras que, por exemplo, são termos abertos. Fala, por exemplo, o que é justiça? Justiça é uma coisa muito ampla, pode ser muitas coisas, podem ser justiça. Só que tem termos técnicos que são muito abertos e dá muita margem para interpretação. Um deles, por exemplo, quando vai ser decretada a prisão, que fala que quando for necessário para a ordem pública, o juiz pode decretar a prisão. Só que o que é ordem pública? Para alguns juízes, para a maioria dos juízes, para a maioria do Ministério Público, é qualquer coisa. A pessoa comete crime lá, fala, cara, eu preciso prender ele para garantir a ordem pública. Para a gente, não. Para a gente, uma visão tem que ser uma visão mais restrita o que é a ordem pública. Uma pessoa, por exemplo, que furta uma caneta não é um risco para a ordem pública, não precisa garantir a ordem pública mantendo esse cara preso. Esse cara não tem como violar a ordem pública, uma pessoa que só tem capacidade para furtar uma galinha, uma capacidade apenas para umas coisas tão simples, ela não consegue ter capacidade suficiente para distorcer a ordem pública. Então, essa é a nossa concepção de, por exemplo, desse termo mais aberto que a ordem pública, e vocês vão encontrar isso muito nos estudos, principalmente da lei seca. Vocês encontram a lei seca e falar, tipo, boa-fé, no direito civil, por exemplo. Boa-fé, cara, pode ser muita coisa, tá? Cara, a gente tem aqui execução penal, a gente está discutindo agora, reincidência específica. O que é reincidência específica? São termos ali que é esse específico, sabe? São coisas que a gente fica discutindo e aí você vê a maneira, perspectivas de interpretar a mesma coisa. Então, são visões interessantes. Eu acho que quando você entra na defensoria, você consegue perceber que a maneira de ver o direito é diferente de acordo com cada instituição. Tá, essa que eu achei que você falar, na verdade. Foi mais ou menos. A ideia de custos legis, custos vulneráveis, é só um paralelozinho rapidinho que eu coloquei para vocês enquanto falava. Que o Ministério Público se vê enquanto custos legis, seria um termo latim para guardião da lei, tá? E aqui é um termo. Foi até um amigo do Amazonas, defensor do Amazonas, que cunhou esse termo aqui faz uns 7 anos já, 7, 6 anos, e está bem famosinho agora, que a defensoria, enquanto o Ministério Público é custos legis, a gente seria custos vulneráveis, ou seja, a gente defende as pessoas, o estado de vulnerabilidade, a gente atua em favor de que se encontra em vulnerabilidade. Tá? Isso aqui é bem para falar também de legitimidade da defensoria, a gente consegue tem umas coisas bem modernas de defensoria, tá? Acho que, se um dia vocês quiserem, a gente pode até aprofundar mais, falar sobre defensoria. É bem legal enquanto instituição. Acho que defensoria, acho que era basicamente isso aqui, tá? Que precisava que eu para passar para vocês. Antes de passar para outro tópico, vocês têm alguma coisa para falar? Algum comentário, alguma dúvida? Tá, ninguém vai ter nada, tá? Vocês são muito tímidos. Vamos lá, ó. Então, aqui agora a gente vai para o segundo momento, então. Aqui eu acho que já não sei se vai ser interessante, tá? Para o pessoal da área criminal, a gente vai falar aqui bem especificamente sobre o núcleo de execução. E aí eu acho que tal... tá gravando. Vai ser um pouco mais sobre o núcleo de execução, mas...
mas eu acho que vai ser interessante também para vocês darem uma olhada, tá? É um desenho da nosso núcleo que ele também tenta se harmonizar com todos esses princípios, as ideias que a gente estava passando aqui sobre a Defensoria Pública. Vamos lá, tem um materialzinho aqui, depois eu até espelho para vocês, espelho para vocês. Só para colocar, deixa eu ver aqui materialzinho, esse material mais antigo. Aproveita, não, fiquem aí, pessoal da criminal, eu vou falar umas coisinhas também de realidade carcerária para vocês aqui, aproveitar e colocar também. Então, as coisas interessantes, inclusive, dá para colocar para sustentar bem nas discussões, acho que são informações bem legais para entender o sistema prisional, para entender essa perspectiva que a gente está falando de prisão, tá bom? Vamos lá. Então, a gente está... Pessoal aqui, a maioria do pessoal que tá hoje aqui com a gente vai atuar no NECSEP, tá? Que seria, assim, a sigla grande para esse nome maior ainda, que é o Núcleo Especializado de Cidadania Criminal e Execução Penal. Tá? A gente não colocou só execução penal, porque execução penal, depois que tem a sentença, a gente também atua para presos provisórios, no caso de pessoas que se encontram na situação carcerária, no sistema prisional, mas ainda não tem uma sentença. E esse núcleo, na verdade, é um núcleo novo, tá? Então, é um núcleo que tem pouco mais de um ano. A gente começou esse núcleo mesmo, quando foi? Acho que foi final de agosto. Final de agosto saiu a resolução dele, então a gente tem pouco mais de um ano só esse núcleo. A gente tinha um outro desenho, o Lucas tinha acabado... O Lucas e o Lucas tinha acabado de entrar, o Vitor tinha entrado um pouquinho antes no núcleo. Ele tinha um desenho um pouco diferente, pelo menos... Não sei se na prática deu para eles enxergarem um pouco desse desenho diferente do núcleo, mas pelo menos na teoria, e eu acho que entre os defensores deu para perceber bastante a diferença de atuação. O que a gente fazia no momento anterior, e aqui nenhuma crítica para o núcleo anterior que a gente tinha, mas mais para passar historicamente como que estava a atuação, a gente tinha uma atuação mais dentro daquilo que eu falei, de uma atuação de processo individual. A gente não tinha uma atuação voltada a uma atuação estratégica para tentar garantir outros direitos da pessoa que se encontra presa. Por exemplo, garantia a sua dignidade, garantir a saúde até tinha, mas garantir a sua dignidade, garantir uma ideia para tentar diminuir a superlotação dos presídios, uma atuação coletiva, uma manifestação para o governador. Essa manifestação para o governador, inclusive, que a gente fez, acho que foi a primeira da Defensoria Pública aqui de Pernambuco, é uma atuação mais restrita ao processo individual. Então, chegar o processo individual para a gente fazia essa manifestação dentro do processo, que é o que a gente falou, de assistência judicial, tá? Não assistência jurídica. A gente fazia isso também, a gente continua fazendo isso, tá? Isso aqui eu acho que é a grande parte do nosso trabalho, do dia a dia da gente, é a atuação dentro do processo individual. Mas a gente está ampliando essa ideia de acesso da assistência judiciária individual para uma assistência judiciária coletiva, para uma assistência jurídica, ou seja, tentando trazer tudo que envolve os direitos da pessoa que se encontra privada da sua liberdade. Tá? Então, esse é o novo desenho do nosso núcleo, que tem aproximadamente um ano, em harmonia com esses princípios, com essa ideia de defensoria pública, com essa ideia mais moderna de defensoria pública. E o que isso trouxe para a gente, por exemplo? Chamou outro, está fora de ordem. Que trouxe isso aqui? O que a gente tem de atuação diferenciada, por exemplo? A gente fez, acho que primeiro agora, na época do Covid, a gente fez uma atuação, a gente tem uma atuação até uma postura mais ativa, de não apenas buscar uma atuação em favor individualmente da pessoa que procura a gente está com uma postura ativa, não só passiva, mas também uma postura ativa de procurar as pessoas para que a gente consiga garantir as pessoas que não estão procurando, muitas vezes que não gostam do acesso à justiça, muitas vezes a pessoa nem sabe que tem direito, muitas vezes a pessoa nem sabe que existe uma defensoria pública. Então, a gente está tentando trazer a ideia da defensoria pública, mostrar para as pessoas que existe um serviço para garantir os direitos dessa pessoa, que existe um Estado, que existe um serviço para isso, para que ela tenha também esses direitos garantidos. Por exemplo, então, na época do Covid, a gente teve uma atuação onde surgiu uma recomendação 62 do CNJ, em março desse ano, e a gente entendeu que as pessoas deveriam
não tinham condições de fazer um distanciamento social. Para quem conhece a realidade do sistema prisional, a gente sabe que não é possível fazer um distanciamento social entre as pessoas que se encontram encarceradas. Aqui no estado de Pernambuco, a gente tem 3 vezes mais presos do que a quantidade de espaço que a gente tem de capacidade da arquitetura do estabelecimento prisional. Para vocês terem uma ideia de como que não tenho fotos aqui, mas precisaria, seria ótimo para vocês. Mas para vocês terem uma ideia, aqui no Curado, por exemplo, a falta de espaço para as pessoas dormirem leva muitas vezes as pessoas dormirem de pé. As pessoas, muitas vezes, elas amarram panos ao redor do seu braço e elas amarram o braço numa parede e ficam dormindo apoiadas, de pé, porque não tem espaço para dormirem, muitas vezes, sentadas ou muito menos deitadas. Tá? Isso não é uma realidade, uma coisa só de Pernambuco, mas é uma coisa de vários outros estados. A gente vê inspeções em celas minúsculas, eu acho que 3x3 ou 2x2, que eu vi que tinha um banheirinho e para 10 pessoas. Você via, a primeira vez que eu vi aquilo, eu não conseguia entender como as pessoas dormiam naquele espaço. E aí depois o pessoal me explicou, falando, não, Michel, existe o revezamento para você poder dormir. Eram 3 camas para 9 pessoas, 3 ou 2 camas para 9 pessoas. As pessoas faziam o revezamento para poder dormir ou então dormiam sentadas. Elas precisam dormir dessa maneira. Só que isso não é excepcionalidade do sistema prisional aqui. Isso é quase praticamente regra no sistema prisional brasileiro. Ou seja, a gente não tem espaço para as pessoas, não tem um espaço digno para elas cumprirem o que determina a lei, tá? Então, até um pouco já trazendo umas críticas, acho que eu estou fazendo uns comentários aleatórios sobre críticas. As instituições, as próprias sociedades, de forma geral, ela exige muito que a pessoa que cometeu o crime seja punida porque ela descumpriu a lei. Só que as mesmas instituições que vão condenar, as mesmas instituições, as mesmas sociedades que pede para que essa pessoa seja condenada, porque descumpriu a lei, elas não têm nenhum problema em que a lei seja descumprida contra eles, tá? Então, descumpriu a lei, que está solto, descumpriu a lei, vai preso. Só que aqui no sistema prisional, quando a pessoa está presa, o descumprimento da lei não importa para a pessoa, para a sociedade, tanto para o judiciário quanto para o Ministério Público. A gente vê que é bem naturalizado essa condição de violação de direitos. Essa situação que a gente está falando aqui, que eu estou falando, que é naturalizado, que é regra, é algo absurdo que não deveria acontecer de forma alguma em nenhum espaço. A lei não permite que isso aconteça, só que na prática a gente vê isso o tempo todo. Tá, vamos lá, nem lembro o que está falando aqui, mas sobre a diretriz do trabalho do núcleo, que é essa nova roupagem que a gente está trabalhando, tá? Uma que já existia já, que é o atendimento aos familiares dos presos, que a gente tem, acho que era a essência do que existia no núcleo, o familiar procurava a gente atendia para tentar entender a realidade da pessoa aqui, do familiar dele, para fazer pedido de liberdade. Uma coisa que a gente quer implementar, que a gente travou em razão do Covid, são as inspeções nos estabelecimentos carcerários, aí que a gente está falando da garantia dos direitos, não só o direito individual, mas o direito de forma coletiva das pessoas que se encontram presas. Isso aqui a gente está trabalhando na regulamentação, provavelmente no ano que vem a gente retoma. A gente tem a ideia também do atendimento presencial. E é uma outra coisa também, a gente está falando do Estado democrático de direito, a Defensoria Pública, ela é muito, inclusive na própria lei, a própria lei, a Constituição fala que a Defensoria é uma das instituições voltadas à defesa da democracia, tá? Promotora da democracia e defensora dela. E aí, quanto à democracia, a gente vê muito a ideia de um trabalho coletivo, uma construção conjunta, não só da defensoria pautando como que ela deve ser trabalhada. Então, a gente tem desde o ano passado, a gente tem feito muitas parcerias com outras instituições, e aqui não sei se vocês conhecem elas, quais vocês conhecem, mas instituições de grande repercussão, de grande importância no sistema de justiça brasileiro, a gente tem trabalhado com eles, como o DDD, o IBC-CRIM, aqui no estado de Pernambuco, o Gajop e o Libertelas, que é um pouco mais novo. A gente tem trabalhado em conjunto bastante com eles. Inclusive, a gente tem um grupo agora, que criado há pouco mais de um ano, que é formado por algumas instituições, juntamente com a sociedade civil. A gente costuma ter muita reunião. O Lucas está nesse grupo aqui do WhatsApp, onde a gente costuma fazer reuniões e construções coletivas para tentar garantir alguns direitos. Tá? Então, é uma coisa mais moderna também, que a gente tentou trazer isso para o núcleo. E aqui eu posso até depois colocar vocês para, eventualmente, quem estiver no núcleo, para participar de um outro projeto também que a gente faz com eles, tá bom? A
gente tem alguns projetinhos aí, vocês podem também, fugindo um pouco dessa ideia só de uma atuação dentro do processo, a gente pode ver, colocar vocês em uma outra dessas coisas. Tem umas outras coisas aqui, mas aí são só para vocês verem, eu acho que só vou falar aqui, não é nem tanto para vocês entenderem, mas é mais para vocês verem a diferença de que a defensoria não é só esse advogado para pobres, nós somos um grande escritório para pobre, que a gente tem uma outra atuação aqui mais moderna, uma atuação jurídica mais moderna. Acho que se vocês um dia trabalharem em instituições também, isso permite, se abre esse espaço para que vocês trabalhem dessa maneira, vocês conseguem trabalhar e garantir direitos de outras maneiras. Então, a gente, por exemplo, a gente tem um espaço no Comitê de Prevenção e Combate à Tortura Estadual, eu sou membro dela, então a gente integra esse espaço, onde a gente tenta construir políticas públicas para evitar a tortura no estado de Pernambuco. A gente participa também, de forma meio criticada, meio discutível, do Pacto pela Vida, algumas reuniões do Pacto pela Vida. A gente tem também uma inserção muito boa atualmente política com as deputadas das juntas, e essas outras atuações que a gente estava conversando com outras instituições. Então, a gente tem uma atuação coletiva e uma atuação política também, tá? Então, é muito mais do que simplesmente uma postura passiva e uma postura meramente de atuação em processo individual. Tem umas outras coisas aqui também, acho que a gente pode falar rapidinho, que aqui também é bem legal, tá? Acho que está começando a surgir isso para vocês. Acho que vocês pegaram uma advocacia privada, acho que vocês podem ver muito um livro bem legal, chama Teoria dos Jogos, de um juiz lá de Santa Catarina, o Alexandre Moraes da Rosa, parecido com o nome do ministro da STF. Ele trabalha muito com essa ideia de atuação estratégica, tá? Então, não é simplesmente falar, porra, eu tenho um direito que foi violado. Ah, mas aí tal artigo fala que é tal coisa, então eu vou entrar com processo, vou falar tal artigo para o juiz, e o juiz vai deferir meu pedido. As coisas na prática são muito mais complicadas do que isso, né? A maneira para você garantir o direito que a gente está falando não é tão simples assim. Teoria e prática é muito diferente. Inclusive, não sei se vocês estão ainda com essa visão, e aí que eu já falei, é uma visão mais ingênua, já vou te falar falar para vocês de forma bem peremptória, bem conclusiva, que não existe essa ideia de fazer uma petição bonitinha e o juiz vai olhar e vai ler para você e vai ler toda a petição que está lá. O juiz, até por carga de trabalho, por uma produtividade, uma demanda de produtividade, eles não vão ler suas petições. Dificilmente vai ler sua petição. Então, até umas coisas. Como que a gente vai fazer para o juiz ouvir, para prestar atenção naquela petição? Um exemplo, por exemplo, pensão alimentícia. Cara, pensão alimentícia numa vara de família é o beabá cara, é 90 a 95%, não vou falar 90%, mas é o beabá do dia a dia do juiz. Ele não vai olhar todo dia, todo caso, ele vai julgar umas 50 casos por dia de pensão alimentícia, ele não vai olhar a parte do direito. Ele não vai ler 50 vezes por dia, num único dia, falando que é uma pensão alimentícia, binômio da necessidade e possibilidade de necessidade. Ele não vai ficar lendo toda vez esse negócio. Ele vai olhar e falar, cara, eu li uma coisa, eu já sei o que é pensão alimentícia, eu sei o que tem que ser feito, eu só vou ler os fatos e vou aplicar o direito, tá? Então, as coisas são muito mais complexas na prática do que na teoria. Na teoria, na faculdade, você vai aprender isso aqui, falar, é tal coisa. Direito é tal coisa. Cara, o juiz dificilmente vai olhar, tá? Na prática ali, a gente vai ver que, até uma coisa que eu falava bastante no núcleo quando eu cheguei para os estagiários, que não adiantava fazer uma petição de 20 páginas para falar sobre progressão. Fazendo um paralelo da progressão com a pensão alimentícia, progressão de regime é o beabá do judiciário, tá? O que ele faz aqui, 70% dos processos do dia dele é progressão de regime. Ele não vai parar todo 70% do trabalho dele do dia para ler o que é progressão de regime, para entender que a fração da progressão de regime é aquele negócio. Cara, aquilo lá ele já leu milhões de vezes. Então, até para vocês entenderem, aí entra essa outra parte. Tá? Mas beleza, se o juiz não vai ler, eu vou fazer uma petição bonitinha, ele não vai ler, como que eu vou fazer para garantir esses direitos da pessoa que eu tô tutelando? Cara, aí começa a entrar essa parte que a gente fala de litigância estratégica, que é uma coisa que, modéstia às favas, a defensoria faz muito bem. A gente faz uma atuação de conversar com os tribunais, conversar com o ministro, conversar com o assessor, conversar, verificar a melhor estratégia para a gente conseguir garantir os direitos. Falo defensoria, não falo defensoria aqui de Pernambuco, que a gente está falando aqui, que era muito nova quanto a isso, mas a defensoria de forma geral, aqui nacional, a gente tem uma linha de atuação bem, bem peculiar, acho que bem legal quanto a isso.
Um caso aqui que a gente está trabalhando bastante é um caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a gente vê isso com uma repercussão bem grande. A gente tem trabalhado, a gente vai ter uma relevância, uma repercussão não só nacional, ou seja, não só aqui no estado de Pernambuco, mas uma repercussão nacional e, na verdade, até mais internacional, porque a gente vai provavelmente ter que acessar a Corte Interamericana de Direitos Humanos para conseguir garantir algumas coisas para afastar esse estado que está falando, estado constitucional das coisas, tá? Do sistema prisional. Então, aqui é só, na verdade, uma pinceladinha só para vocês, só para vocês entenderem que, na prática, tem muito mais, tá, do que vocês vão aprender, eu acho que nas próprias aulas de prática da faculdade. A aula de prática da faculdade vocês vão ter também um pouco aqui, tá? Que é a ideia de fazer petição, de vocês analisarem o caso, mas na prática mesmo a gente vai ter muitas outras coisas que vocês vão... Enfim, estou jogando aqui para vocês, acho que não é coisa do dia a dia, mas são coisas com as quais a gente trabalha, que é interessante vocês entenderem, só para vocês entenderem também as possibilidades dentro do direito, tá bom? E aí a gente tem uma ideia de atuação internacional, a gente tem umas parcerias, tem uns mutirões também que a gente faz, tá? Só para deixar também mais, só para trazer também uma coisa para vocês, a gente tem... Eu tô meio cansado, sem voz já. Perdi aqui. Não, pausa. Só deu uma hora só, né? A gente podia dar uma pausa, daí eu volto com vocês, daí eu passo um pouco de sistema prisional aqui do estado de Pernambuco e passo um pouco também para vocês dos sistemas, tá bom? Que sistemas que a gente vai trabalhar. Aqui eu acho que para o criminal também acho que vai ter umas coisas que vocês trabalham também, que acho que vai ajudar vocês a procurarem, acho que um pouco na prática também, acho que não todos os sistemas, mas muitos dos sistemas que vocês vão ter aqui vão ser úteis para vocês. Tá? A gente pode... Deixa eu só falar uma coisinha, a gente dá uma pausa de 10 minutos, mas deixa eu só passar para vocês também uma outra coisinha, só uma coisinha rápida que eu lembrei que quer falar. A gente tem uma atuação tanto para preso provisório quanto para presos definitivos, tá? A gente está com uma ideia de atuação para todos os presos dentro do estado de Pernambuco. Então, é uma outra coisa que eu queria passar para vocês, é um pouco dessa mudança de postura passiva, só do que vem para a gente, para uma postura ativa de, dentro desse desenho, dentro de 2 anos, 2 anos e meio, passar a analisar, ter todos os presos do estado, ter pelo menos passar em algum momento uma análise completa da defensoria, tá? Então, para a gente não ter eles devem ter visto já em algum momento aquelas histórias de um preso que ficou anos esquecido, já cumpriu a pena total e estava esquecido do sistema prisional. Isso eu acho que é uma falha não só do judiciário, do MP, acho que todos os atores que deveriam fiscalizar isso aqui, mas também da defensoria. Acho que a gente não se organiza. Naqueles casos, acho que a defensoria não se organizou da maneira adequada para conseguir alcançar aquela pessoa. Ela tinha um direito e a gente não conseguiu conferir o acesso ao direito, acesso à justiça para essa pessoa. Então, até por causa disso, a gente fez essa reorganização, tudo. Enfim, toda essa reorganização é voltada para harmonizar com aquela ideia que a gente está falando de defensoria pública, tá? Dos conceitos mais modernos de defensoria pública. Enfim, tirar uma pausinha agora um pouquinho, depois a gente volta. Beleza? Só são 3h08, a gente volta a 3h20, então. Tá bom? Podem tirar cochilo, quem quiser aí, der tempo. Tchau, tchau. Até mais.